Deixa eu chegar aqui, peraí. Peraí, só um instantinho, tá? Porque minha máquina aqui, como... Agora. De ouvido não é fone de ouvido. Fone de ouvido. Sim. Bárbara? Oi. Oi, tá vendo aí? Tô vendo. É porque às vezes eu fico com receio de não sair a tela inteira. Se você clicar aí embaixo na tacinha, eu acho que ele coloca a tela inteira. Tá a tela inteira agora aí? Às vezes demora um pouquinho. Ainda não. Você enxergou o copinho? Sim, mas estou saindo aqui, mas não está indo não. Mas vamos assim mesmo, tá? É o ótimo inimigo do bom e no tempo do Covid e quarentena, vamos como a gente pode aqui, tá? Vamos lá. Somos quantos guerreiros aí? Na sala temos quantos hoje? No momento, 66 pessoas no total. Bacana. Tá bom. Então, assim, pessoal, mais uma vez aí, boa noite, tá? Agradecer aí a presença Márcia, eu falei no meu mudo, você não me ouviu. São mais de 120 participantes. Tá. E aí a gente vai, vamos lá, vamos construindo como a gente pode. A ideia aqui é um bate-papo, não é? Mas mais uma vez aí agradecer primeiramente aí a professora Larissa, que fez o contato inicial, a Bárbara, toda a equipe aí da Unime. Então a ideia aqui é a gente bater um papo, né? Falando um pouco aí sobre carreira, mercado de trabalho, sobre gestão de carreira. Eu gostaria até, se a gente estivesse fazendo de forma presencial, tá? Que a gente parasse um tempinho rápido, não precisa ser agora, mas quando a gente acabar isso aí, é uma sensação, um sentimento e, acima de tudo, uma atitude que devemos ter, devemos estimular sempre, é a gratidão. E aí sempre um exercício que eu gosto de usar nas minhas aulas, nas minhas palestras, é que você escolha uma pessoa na sua área profissional, já que não estamos falando agora de carreiras, de mercado, a qual você seja grato, a qual essa pessoa te ensinou alguma coisa, essa pessoa lhe proporcionou algum aprendizado, lhe proporcionou algum aprendizado, alguma oportunidade, e você agradeça, porque nós, infelizmente, não temos muito hábito de agradecer, de sermos gratos. Então, eu diria que, se vocês me permitirem, quando a gente acabar aqui, ou quem quiser agora, passa um WhatsApp, né, agradecendo, porque você vai ver o retorno que você vai ter quando você fizer isso, tá? Deixa eu me apresentar um pouco a vocês em termos formais, né, que às vezes a gente exige isso aí. Meu nome é Márcio Lopes, eu digo que eu sou pai de Micael, né, eu pego onda e nado aí há muitos anos. Por que eu boto essas duas coisas primeiro, né? Porque primeiro é o seguinte, o pai de Micael, meu filho, eu vou ser independente de Eu qualquer... tinha visto isso daí. Uhum. Oi? Olha aí. Tá entrando um áudio aí, tá ok? Bárbara, tá ok? Ok. Tá ok, tô te ouvindo bem. Aqui entrou um áudio aí, ok. Então eu digo assim,
As outras coisas são temporárias, são passageiras, são momentâneas, mas eu digo que o pai, ele sair até o fim da vida, né? Eu boto aí que eu pego onda e nado, são duas coisas que meu dia começa, meu dia termina pensando nisso aí, né? Mas se a gente for olhar em coisas formais, eu fiz administração de empresas pela UFBA, fiz educação física pela Católica, mas tranquei. Poxa, Márcio, se você coloca aí na sua apresentação do seu currículo um curso incompleto, coloco. Até porque a gente tem que começar a pensar que é o seguinte, todas as experiências são válidas, desde que você consiga ter agregado a sua trajetória profissional, tá? Eu sou sócio de uma empresa chamada Organiza, está no mercado aí, esse ano nós fizemos 44 anos, tá? Trabalho como distribuidor também de uma empresa multinacional. Fui sócio de duas empresas que não deram certo. Poxa, Márcio, você menciona isso também? Menciono, porque eu aprendi muito nessas duas traumáticas relações com pessoas conhecidas e pessoas amigas, que a gente, às vezes, quando estabelece a relação profissional, não se dá conta e, às vezes, mistura. Mas eu aprendi muito com essa experiência negativa. Fiz pós-graduação em administração, na gestão, né, também pela UFBA. Sou o que o mercado chama de headhunter, ou seja, seleciono profissionais, onde o foco da gente são executivos, tá? Eu me titulei, também trabalho como consultor, também ajudo profissionais a planejarem a sua carreira, porque eu ainda me impressiono e, não vou dizer me assusto, mas ainda me incomoda muito como uma grande parte das pessoas não trabalha com planejamento, né? A gente fica ali, eu digo sempre o seguinte, é como quem mora sozinho, ou quem já morou sozinho, sai de manhã com pressa ou atrasado, não arruma a casa e espera que a fada mágica da arrumação passe lá durante o dia e deixe tudo arrumadinho de noite, se possível com um jantarzinho no forno, para que a gente, quando chegar de noite, já tenha o que comer. E a ideia não é essa. Então, já tem um tempinho que eu estou ajudando algumas pessoas a estruturarem a sua carreira. Também trabalho como coach, como mentor, que faz um complemento disso aí. Eu titulo também, eu sou membro de algumas entidades e associações de classe, porque isso é importante que a gente olhe lá na frente, a questão do network, a questão de você se relacionar com outros entes. Escrevi já para o site Gente Mercado, para o Jornal Tribuna da Bahia, já tive uma coluna na TV Bandeirantes, na Band News também, hoje eu tenho um programa na Rádio Excelsior, dia de quarta-feira, e tive outras experiências corporativas até também, e eu coloco no finalzinho que hoje, com muito orgulho, eu digo que eu sou um catador de lixo, porque nós temos um projeto, e aí convido todos a que depois possam aí dar uma olhada, chamado Projeto Fundo da Folia, onde, para quem não sabe, e é aqui de Salvador, é um projeto que nós limpamos ali, tiramos sujeira do mar, na região ali do Farol da Barra, até o Yacht Clube, e a gente conseguiu a criação do primeiro parque marinho urbano do Brasil. Então, a área do Farol da Barra até o Forte Santa Maria, que é ali em frente ao Hospital Espanhol, é um parque marinho. E isso é um marco para a cidade, é um marco para o país, e isso eu digo com muito orgulho que nós conseguimos esse feito. Opa, saiu aqui, peraí. Peraí, que cadê? Voltei. Então, a nossa empresa, ela tá... Voltou o slide aí da Organiza, né? Sim. Ela está dividida em 3 áreas aí, que a gente trabalha com seleção, a parte de consultoria e a parte de educação executiva também, tá? E aí eu gosto desse slide, eu achei ele alguns anos atrás, tá? Eu sempre utilizo ele, já vem há alguns anos, que às vezes abrir os olhos pode ser a coisa mais dolorosa que você já teve que fazer, mas é que é a nossa responsabilidade, a nossa maturidade em relação ao trabalho, né, em relação ao mercado profissional. Não vou entrar aqui na questão pessoal, mas vou focar o profissional, porque infelizmente ainda temos a comodidade, entre aspas, de entregar nossa carreira para terceiros, onde você acha que a empresa que tem que cuidar da sua carreira é o seu chefe,
é o seu cliente, onde isso é um grande erro, né? Somos nós que temos que ter essa responsabilidade sobre a nossa trajetória profissional. O que é que vamos plantar, o que é que vamos colher lá na frente. Uma grande maioria aí está estudando numa faculdade, né, fazendo um curso superior. Então, eu estou fazendo para quê? Por que razão? Para que sentido? Eu estou fazendo somente para ter um título? Tomem cuidado, porque possa ser que num processo seletivo você seja entrevistado por uma pessoa que lhe questione algumas coisas no seu curso e você achou que não tinha relevância, não estudou, não se dedicou, estava ali meramente para responder uma chamada, e aí você perdeu aquela oportunidade. E isso é um fato que me incomoda e mexe muito comigo, como os estudantes estão preocupados muito mais numa presença de uma lista para ter um certificado, ao invés de estar ali discutindo, ao invés de estar ali compartilhando, ao invés de estar ali trocando experiências, trocando informações, trocando conhecimentos, não só com o professor, mas o colega do lado. Eu tenho um projeto que eu ensino em pós-graduação, e aí geralmente eu pergunto para as pessoas para falar um pouco do colega do lado. E é impressionante como depois de, geralmente minha disciplina é a 8ª, a 9ª, depois de 8 disciplinas, vocês convivendo 20 horas, cada disciplina 16 horas, ou seja, quase 80, 100 horas de aula, vocês não conhecem o colega que está do seu lado. Esse é um grande erro, esse é uma grande falha, que vai comprometer, e pode vir a comprometer, sim, a sua trajetória. Eu vou falar um pouquinho mais lá na frente. Tá? E aí eu gosto dessa historinha aqui dos macaquinhos, né? Porque quando a gente está falando da gestão de uma carreira, a gestão da sua profissão, a gestão de você no mercado de trabalho, a gente não pode se ausentar. Nós não podemos negligenciar, nós não podemos deixar de lado. Você tem que ter uma postura e uma atitude onde você não é o coadjuvante da sua história. Você é ali o elemento principal, fundamental da sua história. E às vezes a gente está em algumas posições, em alguns projetos, em algumas atividades que a gente não está se dando conta, que a gente não está tendo resultado nem performance. E isso vai abalar lá na frente, em um processo seletivo, em um sistema de avaliação, até mesmo em uma indicação de um colega, de um cliente ou alguém de uma empresa para um novo projeto, para um processo seletivo, para um cliente. Então tenha muito cuidado, né, para você não ser o coadjuvante de sua própria história. E aí eu lembro, eu gosto desse trechinho também, dessa história de Alice no País das Maravilhas, né? Onde ela, para quem não lembra aí, ou para quem não viu, ou acha que não tem significado, em determinado momento ela chega numa encruzilhada, e aí aparece o gato, e ela pergunta para o gato que caminho ela deve seguir. E o gato pergunta onde ela quer ir. E ela fala, não sei. E o gato responde para ela, então, qualquer caminho te serve. Você não sabe onde você quer ir, tanto faz. E esse é um ponto que a maioria dos profissionais, infelizmente, não cuida do seu projeto, de um planejamento da sua carreira, de um planejamento da sua vida profissional e ou pessoal. Aquela música de Zeca Pagodinho, Deixa a Vida Me Levar, a Vida Leva Eu lembro quando o Ronaldinho, o pessoal da seleção, estava cantando naquela Copa. Se eu tivesse milhões na conta, eu também deixava a vida me levar. Mas enquanto a gente não tem milhões na conta, a gente não pode deixar a vida nos levar. Vai nos levar para onde? É você, mais uma vez, que tem que ficar atento para onde você quer. E ter muito cuidado com as indicações, até mesmo com as sugestões das migas, dos amigos, né, dos parentes, porque o mais importante é você ter a maturidade, a consciência e, acima de tudo, a autoavaliação e saber muito bem o que é que você quer.
Porque, no final das contas, quem deita de noite com a cabeça no travesseiro e não dorme é você. Ou se para dormir você tem que tomar algum tipo de medicamento, né? Até porque Rivotril virou Halls. As pessoas acham que é normal e é comum, e não é. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você tem que escolher a sua trajetória, a sua história, assumir e não ficar ali se comparando um pouco com fulano, ciclano, beltrano, outro, porque cada um tem a sua história, cada um tem a sua realidade, cada um tem o seu momento. E nesse posicionamento profissional, a gente tem que ter muito cuidado para a gente não ficar dando tiro para tudo quanto é lado, dando tiro de metralhadora. Né? Eu pesquei essa imagem das redes sociais, as pessoas acham que é tudo igual, onde não é. Cada uma tem um direcionamento, cada uma tem um posicionamento, cada uma tem a sua forma de se posicionar, e a gente, infelizmente, às vezes trata tudo igual e termina não tendo o resultado esperado. Então, eu não posso sair atirando para tudo quanto é lado. Eu tenho que ter um planejamento, eu tenho que ter uma estratégia para ter um foco e, acima de tudo, acompanhar que resultados são esses que eu estou entregando, que eu estou agregando. Por quê? Porque o que vai fazer com que você caminhe no mercado profissional são seus resultados. E aí eu diria o seguinte, não precisa enfeitar muito não, tá? Faça o seu feijãozinho com arroz e com ovo, basicão, mas faça bem feito. Entregue. Então, o que a gente vê hoje? Muitas pessoas sonham, ou a grande maioria, infelizmente, ainda não identificou, ou não sabe, ou às vezes não tem a coragem necessária para abraçar o seu sonho, para abraçar o seu desejo, aquilo que realmente faria você levantar de manhã sem despertador e não ver a hora do tempo passar e se dar conta que aquilo que você faz é aquilo que você se identifica. Então a gente ali fica às vezes se enganando, fica às vezes fantasiando que quando se vê livre daquele trabalho vai buscar o seu sonho, sua realização. Ou, ao contrário, fica se maquiando, né? Vou chamar aqui, fica gourmetizando muito, firulando muito, mas não entrega resultado. Porque na sua trajetória profissional, eu vou voltar a falar essa palavra aqui, a sua trajetória profissional ela tem que ser balizada em resultados, em entregas. E aí eu gosto também dessa história, se a gente for olhar a origem, a evolução do trabalho, né? Na Grécia Antiga, período aí medieval, período colonial, Revolução Industrial, capitalismo, socialismo, e até os dias de hoje, a grande maioria, infelizmente, ainda associa ao trabalho a uma coisa punitiva. Né? Então, esses períodos anteriores, só trabalhava quem não era da nobreza, quem não era da elite, quem não era da realeza. E, às vezes, a gente ainda fica com esse ponto. Eu tenho que me livrar do trabalho. E aí eu fico brincando aqui também, que às vezes vou dar uma solução baratinha aqui até para vocês. Quando a Mega Sena estiver acumulada, joga na Mega Sena, toma uma cervejinha, uma arosca, e aí faz a seguinte pergunta para você mesmo: se eu ganhar essa Mega Sena acumulada, pronto, é 10 minutos de êxtase. Né? Mas às vezes as pessoas nem jogam e sonham em ganhar a Mega Sena acumulada. Pelo menos jogue, pelo menos faça esse esforço. E como o trabalho veio muito caracterizado como uma obrigação, como uma imposição, uma grande parte também não se dá conta da performance. Não se dá conta de que você não está fazendo pelo outro, está fazendo por você. A importância de você ter consciência de que você está tendo a responsabilidade de entregar alguma coisa para alguém. Por quê? Porque no mercado de trabalho, você tem que ser solução de alguma coisa para alguém. Se você não se posicionar como solução de alguma coisa para alguém, isso aí pode abalar não só, vou voltar a falar, a sua trajetória ou a sua performance. Tá? Voltando um pouco aqui, tá me ouvindo aí, Bárbara? Tá ok? Tô sim, Márcio, tudo ok. Pronto, joia. E aí vem um ponto para a gente ficar atento, né? Que vocês estão estudando aí,
quem já é profissional, ok, mas vale também, mas para quem está estudando em graduação ou pós-graduação, ainda mais no Brasil, né? A gente foi criado com essa necessidade de ter esse curso superior, e aí eu digo o seguinte, em alguns momentos, para quê? Por quê? Para você ter um curso superior somente para você ter um canudo ou um título onde você não sabe empregar, implementar, ou acima de tudo não vai ter a remuneração esperada, porque quem foi que disse que nossa formação tem que ser a nossa profissão? E aí eu trago 4 amigos meus aí, só para vocês terem uma ideia. Chicão, né? Chicão é graduado em mestrado em Química. Hoje é o Papa. Zuck, né? Mark Zuckerberg aí do Facebook, fez uma graduação incompleta em Psicologia e Ciência da Computação, ou seja, nem se formou. Steven Spielberg era professor de inglês, né? E aí fez filmes fantásticos que marcaram gerações. E você tem Oscar aí, que é um médico e criou uma rede de varejo muito bacana chamada Osklen. Ou seja, se fôssemos seguir o tradicional, o esperado, Chicão tinha que ser engenheiro, trabalhar numa planta, né? Mark Zuckerberg ia ser um psicólogo, um terapeuta, Steve Spielberg ia ser um professor de inglês, dando aula numa escola, às vezes, fundamental, e Oscar estaria dando plantões em hospitais ou clínicas. E vem outro ponto também. Por que nós não podemos ter profissões diferentes no decorrer da nossa vida? Quem foi que disse que nós temos que ser um administrador até o fim da vida? Um engenheiro até o fim da vida? Esse peso, esse paradigma, para muitos, é um peso muito forte. E ao invés de ser um libertador, é um paralisante. Então, a gente tem que começar a repensar isso aí. A gente tem que pensar que a sua trajetória profissional ela tem que ser encarada como ciclos profissionais. Possa ser que você seja ali um médico durante 5, 8, 10 anos, depois você não quer mais. E aí, qual é o problema? Nós ficamos ainda muito presos com esse paradigma, nós ficamos muito presos com esse elemento que a sua formação tem que ser a sua profissão. E aí nós vemos, de novo, profissionais e pessoas frustradas, não realizadas, ou pior, buscando alternativas e soluções aos finais de semana, durante a semana, o chamado, entre aspas, plano B, plano C, plano D. E outro dia eu vi um artigo muito bacana, que não lembro agora quem era o autor, que ele falava que não existe plano B nem plano C, é um plano só, é o seu. Esses outros elementos fazem parte da sua estratégia para o plano principal, que é o seu. Mas aquela coisa, a gente não sabe o que quer, então qualquer canto vai, qualquer canto tá bom, e vamos aí à mercê do que o mercado nos empurra, do que o mercado nos conduz. E aí imagine, e eu gosto de usar esse exemplo, se alguns anos atrás nós disséssemos em casa que quando o pai ou a família perguntasse o que é que nós faremos vestibular, a gente vai dizer, eu vou ser cozinheiro. Porrada em casa, né? Mas agora você pode dizer que você é chefe, né? Você vai ter status, vai ter programa de televisão, tem até vários canais falando só disso aí, e se vacilar está ganhando mais dinheiro do que muito profissional com dito canudo na mão, e está muito mais realizado. E eu tenho aqui N exemplos que eu posso dar para vocês de pessoas que se transformaram, pessoas que se reinventaram, e estão muito mais felizes, muito mais satisfeitas financeiramente, versus outras que estão ali muito mais frustradas, muito mais acabadas, muito mais doentes, porque estão com esse peso e essa redoma fechada que não percebe o que é que está acontecendo. Porque tem um ponto, e a gente está vivendo isso aqui agora, né? Nesse centro aí, que os resultados empresariais e pessoais desejados, eles dependem de estratégias, dependem de processos, de etapas e de pessoas. Mas vejam, eles também são influenciados pelo ambiente externo. A economia globalizada, a competição intensiva, clientes versáteis, revolução tecnológica, alterações no contexto social e político, vulnerabilidade no mercado, e podemos agora acrescentar a pandemia com uma quarentena.
porque um espirro que a China der abala o mercado mundial. Não concorremos mais hoje com nosso vizinho aqui da frente, concorremos hoje com o mundo todo. Os clientes, se vacilarem, conhecem mais dos nossos produtos, dos nossos serviços que nós mesmos. E a gente não está se dando conta. E eles ali buscam alternativas. De uma hora para outra, o processo pode mudar e você, como fornecedor, ser deixado de lado, ou prestador de serviço. Então, a revolução tecnológica veio muito forte nesse sentido. Alterações no contexto social e político, governo de posição, governo de oposição, a sua empresa, o seu negócio ia bem com aquele governo, agora não vai bem com esse, né? E vamos acrescentar aí essa pandemia, a quarentena. Veja, mais uma crise. Quem tem aí, eu acho que ninguém que está nos ouvindo aí tem menos de algumas horas de nascido, mas acho que todos nós passamos na nossa vida por várias crises. A crise do petróleo, a crise da inflação, ou seja, isso vai acontecer, isso vai voltar. Mas o que a gente percebe, pelo menos eu percebo, é que a grande parte não se dá conta disso. Então, se a gente fala hoje, por exemplo, do Covid, alguns elementos estavam acontecendo 30, 40, 50 dias antes na Europa. E a gente não se preparou para isso aqui. Eu vi alguns clientes tomando decisões muito mais com o estômago do que com o cérebro. E a gente está vendo hoje aí o mercado, alguns no desespero, outros não. Pelo contrário, nadando de braçada. Porque a gente tem que fazer como Darwin diz, né? Não é o mais forte que sobrevive, é o que mais rápido se adapta. E a gente não pode deixar de levar em consideração o que esses elementos trazem e fazem de impacto à nossa carreira, à nossa trajetória profissional e, acima de tudo, ao nosso projeto. E aí, quando a gente fala de mercado de trabalho e de negócios, estamos falando aqui, acho que a maioria de nós aqui estamos falando de Salvador, a gente às vezes não se dá conta o que é que está acontecendo pelo interior. Existem oportunidades de mercado, existem empresas, existem empregos, existem clientes que estão aí pelo interior. Mas às vezes a grande maioria fala, não gosto de interior. Aí eu digo assim, não gosta por quê? Você usufrui do salitre, toma banho de mar todo dia, ou não pode deixar de comer aquele acarajé final de tarde, né? E às vezes você está perdendo a oportunidade. O mesmo vale para a sua região, o Nordeste. Vale para o Brasil, para o seu país, e vale para o mundo. Então nós, vou dizer muito mais forte aqui, nós soteropolitanos, nós baianos, temos uma coisa muito arraigada. Queremos ficar aqui, temos que ficar aqui. Às vezes, se você encontra oportunidades aqui, que bom, mas às vezes você não tem essa oportunidade aqui. Às vezes você não tem esse resultado, esse retorno, seja ele profissional, seja ele financeiro, aqui. Mas existem outros lugares. Eu tenho uma dificuldade muito grande, às vezes, quando eu vou contratar para o interior, para as regiões, que eu busco profissionais de Salvador, a pergunta que vem é, eu vou ter que morar lá? Eu volto quando? Amigo, não sei. Né? Mas e aí a grande maioria não acompanha isso. E aí nós nos limitamos muito a essa questão regional. Tá? E todos nós temos uma coisa, né, que o mercado busca, chamada empregabilidade. O que é empregabilidade? Nada mais é do que a capacidade que você tem de fazer alguma coisa e alguém do outro lado lhe remunerar por aquilo ali. Então, é importante que você pense o seguinte, sempre você pode ser solução de alguma coisa para alguém. Mas para que isso aconteça, é importante que você se balize aí em alguns pilares, em algumas bases. Eu listei esses 6 aqui, pode ser mais, pode ser menos, não é? Mas, por exemplo, adequação vocacional. O que é isso? Busque aquilo que você gosta, se identifica, que você faz bem de forma espontânea e não atuar. Porque atuar exige esforço, dedicação e concentração acima do normal. Quando
você descobre o seu talento, o seu dom, aquilo que você fala assim, meu Deus, eu faço isso aqui com o pé nas costas. Pegue isso aí, faça, não tem problema nenhum. E o mercado hoje está tão aberto para várias possibilidades e oportunidades, inclusive do mundo inteiro, com a questão da internet. Você pode ser aqui um exímio fazedor de toalha de crochê. O mundo pode comprar a sua toalha de crochê, qual é o problema? E você ganhar muito mais do que um advogado, do que um engenheiro, né? Mas também não vai adiantar nada você descobrir qual é a sua vocação, qual é o seu dom, qual é o seu talento, se você não for competente. E para ser competente, exige treino, exige dedicação, exige comprometimento. Porque não adianta nós sermos... eu digo sempre o seguinte, para a mãe da gente, a gente vai ser a pessoa mais linda e inteligente da face da Terra. Mas não é para ela que a gente tem que fazer. São para os outros. Os outros têm que perceberem, saberem que nós somos esses bons profissionais. Um outro elemento é a idoneidade. A sua palavra. Prometeu, cumpra. Diz que vai entregar, entregue. Diz que vai fazer, faça. Não enrole. Saúde física e mental, né? Ou seja, o equilíbrio. Não adianta nada você receber um desafio da implantação de um projeto muito bacana se você não está se cuidando, né? Não é ser barriga de tanquinho, nem gordura zero, mas é você ter a capacidade de ter o equilíbrio. Nós estamos vendo aí a quantidade de pessoas jovens tendo síndrome do pânico, tendo derrames, tendo ataques cardíacos, tendo até problemas maiores. Não estou falando da questão da Covid agora, mas a gente já vem desse histórico. Por quê? Porque estão pegando coisas que não estão se dando conta, né? Reservas financeiras e fontes alternativas. É isso aí, ter a sua poupança, ter uma outra renda, porque nunca fique refém de uma única fonte de renda. A gente vem, a gente fala, a gente repete, você ouve isso aí direto, mas, por exemplo, a gente vê agora, nessa questão da quarentena, pessoas que só tinham uma única fonte de renda e perderam, infelizmente, olha o desespero. Mas se você tivesse duas, tivesse três, desde que essa segunda, essa terceira não comprometesse a sua primeira, ou não comprometesse a sua principal, você estaria um complemento. E outra coisa que o mercado também é um paradigma, quem foi que disse que o nosso empregador tem que ser o supridor de 100% das nossas necessidades fisiológicas? Não tem. Eu vou fazer uma conta rápida aqui para vocês, né? Não precisa vocês se desesperarem nem baterem a cabeça na parede. Tá ouvindo aí, Bárbara? Tá ok? Tudo certo. Eu botei esse brigadeiro porque é o seguinte, é um exercício que eu brinco, né, com meus alunos na pós. Vamos fazer uma continha rápida. Vamos dizer que sempre suas amigas, sempre sua família, sempre no seu círculo de amizade, sempre lhe pedem para você fazer um brigadeiro de copinho, Bárbara, porque você faz um brigadeiro de copinho fantástico. Aí Bárbara, de uma hora para outra, diz assim, pô, peraí, rapaz, eu vou vender esse negócio. Né? Eu vou vender esse brigadeiro de copinho a R$2. Vamos dizer que ela conseguiu vender 50 por dia. Não é fácil. Mas ela conseguiu vender 50. 50 vezes 2, deu 100. Durante a semana, ela vendeu assim, R$500 por semana. Vezes 4 semanas, deu 2.000. Mas durante a semana, uma casa, um buffet infantil, gostou do brigadeiro dela, encomenda 4 bandejas para ela. Aos finais de semana, ela tem tempo de vender para um restaurante aquilo, agora nem tanto, pode entregar delivery, e de repente, quando ela faz a conta, ela está ganhando ali R$2.000, R$3.000 vendendo brigadeiro de copinho. Poxa, Márcio, não é fácil? Acho que não. Fácil é pescar de bomba no aquário. Mas às vezes você não se dá conta que outras fontes alternativas podem ser muito mais libertadoras para você do que aquele seu salário ou aquela atividade que você faz. Porque se não está muito bem claro para que aquilo ali serve para você, para que aquela atividade, aquele ambiente está servindo para o seu projeto, é um martírio fazer aquilo ali. E o outro ponto são os relacionamentos. É o famoso network, que nós fazemos de forma errada, nós fazemos de forma equivocada,
E, acima de tudo, nós não temos um comprometimento de cuidar dessas relações. Não é? Como eu falei inicialmente, alunos que passam um semestre juntos, mas não sabem quem é. Ou pior, sentam sempre do lado da mesma pessoa, esquecem quem é aquelas outras 4, 5 pessoas da sala ali, que de repente aquelas 4, 5 pessoas podem abrir portas, mas você nunca falou com ela, nunca interagiu, só ficou naquele grupinho fechado, e aí quem vai perder e vai se prejudicar é você. Porque é o seguinte, o que é que nós, headhunters, o que é que o mercado busca no profissional? Grave bem isso, ó. Resultado. Você aumentou, diminuiu ou manteve o quê, se o manter for importante. Porque se você não sabe o que é que você aumentou ou diminuiu, pode ser que seu chefe não saiba. Pode ser que num processo seletivo alguém lhe faça a pergunta, porque eu sempre faço. Bárbara, qual foi o resultado que você gerou aí para a Unime? Você aumentou ou diminuiu o número de alunos? Aumentou ou diminuiu o ticket médio? Se Bárbara não souber, ou pior, se ela não entregar de forma positiva, com toda certeza é capaz de ela não continuar. Mas tomara que entregue boa, viu, Bárbara? Amém. Então, o resultado é fundamental. E não espere que a empresa, que seu chefe monitore. Você faça no seu caderninho. Eu digo sempre, tem um caderninho de resultado. Para quê? Para que isso faça o seu marketing pessoal depois lá na frente. Tá? Um outro elemento importante é o que a gente chama aqui de uma trajetória crescente. O que eu estou chamando de trajetória crescente? Um aumento do tempo. Um aumento da sua maturidade. Alguém está com o microfone aberto aí? Pessoal, tem alguém aí com o microfone aberto. Já achei aqui quem é. O que é que eu estou chamando de trajetória crescente? É com o passar do tempo, da sua maturidade profissional, você tenha desafios maiores, tá? Desafios mais complexos, para perceber o quê? Para perceber que o mercado está percebendo que você tem condições de assumir mais coisas. A estabilidade. O que é estabilidade? Não adianta você estar trocando toda hora de emprego, de projeto, de trabalho. Poxa, Márcio, qual é o tempo correto? Qual é o tempo ideal? Não existe o tempo ideal nem o tempo correto. Mas entendam isso, existe o tempo da repetição de um ciclo. O que é a repetição de um ciclo? Você chegou, estruturou, organizou, deu resultado, repita. Eu não preciso de sorte de uma chuva de verão. Então, se vai demorar 3 anos, 1 ano, 6 meses, 5 anos, tenha muito cuidado. Para quê? Para que você não seja um profissional de projetos sem conclusão. É como se fosse aquele jogador que no meio do campeonato, ou logo no início, ele saiu do time e o time foi campeão. Ele foi campeão, não sei, pode ter sido 10% do campeonato. Se ele se considera, pode ser que a gente considere, alguns não considerem. Né? E o outro lado é o equilíbrio emocional. Isso a gente já vem falando, e vocês já devem ter ouvido falar isso, que a maioria das pessoas, às vezes, são contratadas pela questão técnica e demitidas pela questão comportamental. E foi muito engraçado nesse período de pandemia, quarentena, conversando com uma cliente amiga, ela me disse assim, poxa, Márcio, eu consegui recuperar minha melhor funcionária nessa quarentena, admiti ela de novo. Eu falei, poxa, foi por quê? Porque ela me dava o maior problema aqui no escritório, brigava com todo mundo. Mas agora, em home office, ela não interage com ninguém, não briga com ninguém, mas me entrega os melhores resultados. Então, de novo, se você está fazendo uma coisa que você não gosta, não se identifica, você está engolindo aquilo ali, mas não está digerindo. E eu falo uma coisa aqui meio feia, mas uma hora você vai vomitar. Que é aquilo que você não consegue digerir, você coloca para fora. E aí você vai sair pipocando de alguma forma. Tá? Porque é o seguinte, o que é que o mercado busca? O mercado busca profissionais diferenciados. Não é? Mas esses caras são muito, vou dizer assim, são muitas vezes prejudicados e tem uma coisa muito ingrata com eles. Porque é o seguinte, pense que você contrata um cara muito bom, você bota na sua equipe, na sua empresa, aí de uma hora para outra esse cara começa a dar resultado que aquele grupo não dava, que aquela empresa não dava. Seus colegas vão dizer o quê? Olha lá, ó, já chegou chegando.
já quer dar resultado. A tendência é o quê? A maioria, isolar o cara, queimar o cara. E aí esse cara tem dois caminhos. Ou ele continua isolado, continua queimado pelos colegas, ou ele vai para o time da mediocridade. E às vezes a empresa não valoriza esses caras diferenciados. Por quê? Porque não pode dar uma remuneração diferente, porque não pode dar um benefício diferente, porque não pode fazer uma concessão diferente, porque tem que fazer tudo igual por uma questão legal, por uma questão celitista ou por uma questão de grupo. E aí perde esse cara que é um cara diferenciado. E aí um ponto para a gente trabalhar, né, que é importante como gerir a sua carreira, que é um pouco do foco disso aqui, é a gente trabalhar com planejamento. Dá trabalho? Dá, lógico. É um saco? Às vezes é. Mas é um processo muito bacana. Por quê? Porque te leva de uma forma mais cadenciada, de uma forma mais segura e, acima de tudo, de uma forma mais balizada para o que você está buscando. Então, é importante que você também, quando eu boto aqui desafios compartilhados, que é o seguinte, não adianta você estar fazendo o seu projeto e o seu companheiro ou companheira ou a família não está cúmplice disso aí. Né? Então, eu também tenho que ter essa estratégia para chegar nesse meu objetivo. Eu tenho que garantir a execução, que é o meio de chegar. Eu tenho que ter a cultura. O que é a cultura? Fazer parte do seu pensamento, fazer parte do seu objetivo. Eu tenho que também ter o quê? Eu chamo aqui da família, né, unida. O que adianta você bater uma meta altamente agressiva e quando chega em casa, em vez da família comemorar com você, está cobrando? Ou ao contrário, não está te valorizando. Então a família tem que dar esse suporte e essa estrutura para você. Né? Focar na inovação, não a mediocridade e demência. Inovação não é só tecnologia, tá? É você fazer diferente. E a gente está vendo aqui agora, quem está aí, não digo nem em home office, porque a gente, a maioria não está, nós estamos aquartelados, muitas pessoas aí viram que muitos processos, procedimentos não funcionavam no escritório, mas não funcionam em casa, tem que ser feito diferente, fazer de outra forma, pensar de uma outra forma. Então tivemos que pensar para sobreviver, faz parte. Né? É não ficar esperando pela mediocridade. E se na nossa empresa que a gente trabalha, a gente gera uma série de relatórios que a gente chama aqui de governança, por que você não faz para você também? Em que momento você senta para avaliar o seu desempenho, a sua performance com você? Está esperando o seu chefe? Está esperando a empresa? Não espere. Faça por você. Tá? Porque a estratégia, sim, como eu te falei, dá o rumo, concentra esforço e foco. Essa palavra é muito interessante, foco. Né? Define a organização, que eu estou falando aqui, família, e faz parte da coerência interna. Tá? Às vezes, qual é a grande dificuldade de implantar uma estratégia? Eu vou dizer aqui o seguinte, a grande maioria não é educado financeiramente. Por quê? Porque para fazermos algumas etapas dessa estratégia nossa, ou para fazermos determinados planos de ação, a gente tem que ter grana, tem que ter recurso. E aí entram, às vezes, suas fontes alternativas. Você quer aquele brigadeiro de copinho, banque a sua faculdade. Você quer aquela coxa de tricô, banque o seu curso de inglês. Então, não fique esperando de novo que o empregador vá suprir 100% de suas necessidades. Não vai. Mas também não adianta você ter isso aí tudo na cabeça, no papel, mas não traduzir em ação. Não adianta ficar bonito em planilha, ficar bonito em PowerPoint. Eu tenho que fazer acontecer. Né? Ao mesmo tempo, não compartilhar isso com a família. Você bater uma meta, cara, comemora em casa. Não precisa trazer isso levar para jantar, não, mas traga um lanche e diga, ó, esse lanche aqui a gente está comemorando a minha meta, o meu atingimento daquele resultado, até para que haja essa cumplicidade, tá? Esse item 4 aqui, necessidade de acompanhamento ou intervalos muito longos, é a gente não fazer aquela clássica revisão que a gente faz no final do ano, né, na primeira semana de dezembro, porque as outras 3 é só água, né? Ou pensar e ver o seguinte, se você vai e olha na sua agendinha todo final de ano, 70% das coisas que você colocou no ano anterior são iguais. E aí você tem que pular suas 7 ondinhas, tem que comer a sua lentilha, tem que usar o amarelo, o vermelho, o branco, porque tem tanta coisa te ajudar que você não fez a sua parte. E esse quinto aí, que é justamente o quê? Alocação de capital.
reforçando o que eu falei no item 1 aqui. Cuidar de minha vida financeira, meu orçamento, minha reserva, e ao mesmo tempo, em que eu vou investir essa grana? Em que eu vou investir esse dinheiro, esse recurso? Tá? Porque também o seu projeto, a sua carreira e essa gestão profissional, você tem que alinhar com seus valores. Não adianta você estar numa empresa onde você não se identifique, onde ela não tem aderência como você pensa, como você age, nas coisas que você acredita. Você vai ter que assumir as suas escolhas, não deixar para terceiros. Né? O planejamento exige, sim, uma coisa mais burocrática. Você sentar, você escrever, você pesquisar, mas você também plantar, suar, fazer calo na mão ali se precisar, tá? Para que você garanta uma certa estabilidade, para que não fique à mercê do que o mercado diz, tá? E aí a gente vê, infelizmente, eu fico muito triste quando eu vejo uma geração que, na teoria, hoje é a geração, tecnicamente, se vacilar, mais preparada do mercado, se dedicando para concurso, até para garantir uma certa, o que chamam de estabilidade. E aí você diz o quê? Poxa, as pessoas que estão mais estudando, mais preparadas, querem ficar aquilo ali para garantir uma estabilidade. Perdão, é muito triste. Mas isso tudo aí também vai ajudar você o quê? Vai ajudar você a ter um futuro com tranquilidade e harmonia, não ser pego, desprevenido, tá? E aí tenha muito cuidado, depois eu vou deixar esses slides aí com a Bárbara pode encaminhar para vocês, que é o seguinte, tenha muito cuidado em estar avaliando o que eu chamo do seu portfólio, seja ele de serviços ou de produtos. Veja o que é que você está fazendo, o que é que você está entregando. Você tem que continuar a fazer aquilo ali. Eu tenho que parar de fazer porque o mercado não está consumindo mais aquilo ou não está dando mais resultado. Eu tenho que fazer de um outro jeito. Então, sempre avalie o que você está fazendo, o que você está entregando, para perceber, de repente, que aquilo ali não está sendo mais valorizado, não está sendo mais reconhecido. E, acima de tudo, não vai garantir a sua empregabilidade. Tá? Porque, às vezes, as pessoas pensam que o que vai garantir uma oportunidade no mercado de trabalho é um currículo. O currículo é importante? Porque é como se fosse o seu cardápio no seu restaurante. Mas se o seu currículo não tiver uma trajetória de resultados, não vai adiantar nada. E aí, o que é que às vezes as pessoas ficam muito nervosas em processos seletivos? É com medo do entrevistador descobrir onde é que ela está mentindo, omitindo ou exagerando. Porque, infelizmente, uma grande maioria mente, omite ou exagera no seu currículo. Porque se você faz o seu currículo de acordo com a sua trajetória verdadeira, sincera, deixa de ser uma entrevista para ser uma conversa, você vai contar a sua história. Então o processo seletivo passa a ser muito mais leve, passa a ser muito menos penoso, e porque você está ali contando a sua história. Mas é importante que você tenha cuidado, porque às vezes nem todo mundo vai entender num papel. Então escreva de forma correta, não é somente a questão do português, mas tenha cuidado de sim, de usar as palavras, existe um formato, aí vocês podem dar uma pesquisada da melhor estrutura nesse sentido, tá? Porque outra coisa que é importante, eu volto a reforçar isso aqui, escolha empresas que a filosofia, que a gente chama de filosofia, a visão, a missão, os valores, compactuem com você, compactuem com o seu jeito. Por quê? Porque você se identifica. Por que às vezes o terceiro setor, né, às vezes tem muito mais aderência, muito mais empatia, e as pessoas se dedicam mais? Porque às vezes a causa é muito maior, e a identificação é muito mais próxima do que a questão somente da remuneração. Então, se você está ali identificado com aquela estrutura, identificado com aquela atividade, e, acima de tudo, bate com os seus valores, você vai entregar melhor. Se você vai entregar melhor, consequentemente, você vai ter a possibilidade de ter ganhos maiores. Mas se naquele lugar não tiver possibilidade de ter ganhos maiores, mesmo você se identificando, fique naquele lugar e busque uma fonte alternativa. Porque às vezes a gente vê as pessoas mudando de lugar para ganhar R$100 a mais, R$200 a mais, R$300 a mais. Quando vai, depois se arrepende, porque é um lugar altamente insalubre, estressante, que você não se identifica com aquele ambiente, e aí você volta e se arrepende. Tá?
Porque uma das coisinhas mais importantes na sua trajetória profissional é o que a gente chama aqui de seu network. Ou seja, a sua rede de relacionamento, o seu conhecimento. Mas, acima de tudo, como é que as pessoas te indicam? Que tipo de referência você é para o mercado? Então, tenha muito cuidado justamente nesse tipo, porque eu falo sempre assim, tem sempre alguém te olhando, não importa o que você faça. Então, tenha entrega, tenha comprometimento, acima de tudo, tenha profissionalismo, seja espontâneo, mas fique atento, porque se não estão indicando você para novos projetos, se não estão indicando você para novos clientes, se não estão indicando você para novas oportunidades, será que não confiam em você? Será que não conhecem o que você faz ou o que você já fez? Será que não sabem a capacidade que você tem de entregar? Então você desenvolva e aprenda a se comunicar nesse sentido. Saiba também se relacionar com esse profissionalismo, tá? Por quê? Porque o network e o marketing pessoal, sim, vai ajudar a construir pontes muito mais sólidas com relação à amizade, a emprego, a negócios, tá? Então você tem que descobrir o seu jeito, descobrir o seu estilo, não é somente ficar ali, entre aspas, blogueirando em rede social, se aquilo ali não tiver consistência, não tiver aderência, acima de tudo, não tiver capacidade de ser provado e comprovado. Então, tenha muita atenção, tenha muito cuidado. E a gente está num momento agora que está muito oportuno a gente voltar a entrar em contato com as pessoas, a ligar. Porque, veja, de repente, alguns de vocês aí, ou alguém da família perdeu o emprego, e aí você vai pensar, poxa, eu vou ligar para a Márcia agora, mas eu nunca liguei para ele, eu vou ligar para ele agora pedindo uma boquinha para mim, para alguém da família. Você já ficou sem graça. Mas se você tem uma consistência, uma cadência, em estar de vez em quando ligando para alguém, é muito mais fácil, é muito mais espontâneo você ligar. E aí, cara, como é que tá? Tudo bem? Vem cá, tá sabendo de alguma oportunidade aí? Porque, olha, então você se sente muito mais à vontade, tá? Para você ter muito cuidado, não sei se todos vocês conhecem disso aí, isso aí era um livrinho de um personagem chamado Star Wally, né, que era um quadro com 500 milhões de figurinhas, você tinha que encontrar o Wally na multidão. Então tenha muito cuidado para você na sua carreira profissional não se posicionar como uma commodity. O que é commodity? Commodity é tudo igual. O que é que vai variar? É o preço. Infelizmente vai ser o preço baixo se tiver muita oferta no mercado. Então, se você está ali batendo carimbo, fazendo a mesma coisa, fazendo coisa igual, você é commodity. Vão avaliar. Peraí, se eu estou pagando X para essa pessoa para fazer isso, eu estou encontrando no mercado uma pessoa com X menos Y, vamos buscar essa outra pessoa. E fiquem atentos agora, porque é o seguinte, o mercado vai valorizar profissionais de tiro curto, entrega rápida e consistente. Tá? Então, tenham muito cuidado nesse sentido. Porque tem algumas... Isso foi ano passado, fiz uma pesquisa, não só no LinkedIn, na Exame, na HSM, algumas competências que foram pesquisadas no mercado de crise. Criatividade, persuasão, pensamento crítico, criatividade, gestão de pessoas, coordenação, resolução de problemas, liderança, influência social, ou seja, tem uma série de coisas aí que, para quem está em período estudando, ou até mesmo durante a sua vida, isso tudo aqui você vai encontrar fazendo um exercício muito simples e barato que você ainda ganha. Que eu vou dizer aqui é o seguinte: venda. É isso aí. Essa atividade de venda, nós deveríamos ser forçados a ter ela desde pequeno. Porque, inclusive, se você está acostumado a vender, você vende, inclusive você, de forma mais fácil. Porque a maioria das pessoas não sabe, inclusive, se vender. Porque se você conhece aquele produto ou serviço, se você confia e sabe quem vai consumir, você está apresentando. A mesma coisa vale para você. Então a gente vê, infelizmente, a venda como sendo uma coisa ruim, como sendo uma coisa pejorativa, ou como sendo uma coisa até, não vou dizer a palavra humilhante, mas não sendo tão glamourosa. Mas no final das contas, é venda. Então, Bárbara e professores que estiverem aí, coordenadores que estiverem aí,
Eu fico muito incomodado como a gente ainda não percebeu isso, que deveria ser desde a época de escola, passando para faculdade, que a gente tem que ter um estímulo muito grande, fazendo com que os alunos vendessem. Porque essa venda que vai garantir a sua carreira, a sua trajetória profissional, você saber e ter a segurança de se vender, tá? Aqui estão meus contatos, aqui estão, depois aí Bárbara pode ter. A ideia foi ser aí, tentei seguir aí a questão do horário e fazer com que vocês pensem, reflitam e, acima de tudo, tomem a iniciativa de assumir algumas posturas muito mais ativas do que passivas. Então, a mercê de vocês, Bárbara. Ok, Márcio, obrigada, muito obrigada. Gente, vocês querem fazer alguma pergunta? Eu vou começar fazendo uma pergunta, certo? Que eu anotei aqui. Márcio, você trouxe muita coisa legal para a gente, muito obrigada, né? A gente está realmente num momento de muita mudança, de muita transformação, eu diria, né? E como você falou, um momento propício para autoconhecimento, para a gente buscar quem a gente não via há muito tempo, para a gente procurar identificar as nossas habilidades, né? Também as nossas fraquezas, as nossas forças, enfim, procurar se entender para a gente poder ser melhor para o mercado. E nesse contexto, eu queria lhe perguntar o seguinte: você pegou aquele slide, né, do gato com Alice. com a Alice, né, no País das Maravilhas, e quando ele diz a ela pergunta para ela para onde você quer ir, ela diz eu não sei, né? Aí a gente tem aquele ditado antigo, né, para quem está perdido todo mato é caminho, né? E eu queria lhe perguntar como é que a gente consegue identificar, né, o caminho que a gente vai seguir, o caminho profissional para a gente seguir. Você aconselha algum tipo de ferramenta, algum tipo de autoconhecimento? Que eu enxergo hoje o nosso jovem, de maneira geral, com muitas possibilidades na mão, né, para escolher. E às vezes se sentem perdidos. Então, eu queria que você trouxesse aí uma dica para a gente de como fazer isso. Tá. Hoje nós temos instrumentos e ferramentas muito interessantes e até acessíveis, né, para que aí o profissional, o estudante, consiga identificar não só os seus traços de personalidade, como algumas competências, para que você justamente busque aquilo que você seja mais espontâneo do que atuante. Então, eu diria que ele busque essas ferramentas. Se ele tiver dúvida, busque profissionais capacitados. Tem muita gente boa no mercado que pode ajudar nisso aqui. Converse muito com o mercado, converse muito com os profissionais. E aí cabe à instituição, cabe aos professores trazerem informações. Pesquise, a gente está hoje com a internet aí, a gente tem essa facilidade. E, acima de tudo, às vezes, não fique preso somente àquele ponto, né? Eu digo sempre o seguinte, Bárbara, se a gente tem um exercício que eu fico brincando, mas assim, imagine que você ganhou na Mega Sena acumulada. Seu dinheiro não vai acabar nunca, né? E aí você agora passou aí, sei lá, 2, 3, 4 anos que você fez o que você quis. Viajou o mundo todo, não fez nada, mas agora você vai ocupar seu tempo fazendo alguma coisa. Você queria fazer o quê? E às vezes essa pergunta vai dizer o que é que você gosta. Porque se você olhar, essa identificação sua, às vezes vai estar num hobby, às vezes vai estar num elemento diferente, às vezes vai estar, de repente, quando eu falo hobby, é porque às vezes hobby é aquilo que você se dedica sem ninguém lhe pagar. Pelo contrário, você investe e você paga, né? Mas também tenha o cuidado, como você falou também, e a gente vem sempre, não sair atirando para tudo quanto é lado, porque às vezes pode faltar foco e faltar energia. Mas é certo ou errado? Não sei. O importante é que você tenha esse cuidado e também tenha essa convicção
O que não cabe mais não é sermos irresponsáveis, tá? Não é sermos negligentes, mas também o seguinte: se o seu sonho, sei lá, de repente, é morar no interior, criando cabra e fazendo queijo, qual o problema? Vá para o interior, crie cabra, faça queijo, seja feliz, porque justamente isso, a gente está vendo aí pessoas, a grande maioria frustrada, a grande maioria também aí infeliz, porque justamente o quê? Fez opções que no fundo não se identifica. E aí vem aquela célebre frase: quando eu me aposentar eu vou fazer isso. Veja, você está postergando o seu sonho, você está postergando ali o que vai lhe dar o seu prazer naquele momento. Descubra, não tenha vergonha, de novo, hoje cabe tudo. Antigamente, se você dissesse que você ia ser o cozinheiro, ia ser vergonha, hoje não. Hoje cabe. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho um amigo que ele largou o polo para ser adestrador e levar cachorro para passear. Ele está muito mais feliz, muito mais identificado, e o pior, está ganhando mais. Porque cada cliente paga para ele um salário mínimo por mês e ele tem 10 clientes. Olha que beleza, conta de padeiro rápido, 10 mil, e ele fala: mas eu não tenho meta, não tenho cobrança, negócio de qualidade, negócio de segurança, negócio do polo, estou aqui muito mais feliz, ainda estou indo pegar minhas ondas de dia sim, dia não. Então, assim, a gente parar um pouco, Bárbara, de ficar olhando muito o vizinho. Né? Você pode buscar o vizinho, se aquilo que ele faz é que você gosta, se identifica, você pergunte para ele. Mas também busque seu negócio aí, o que você gosta, o que você se identifique, sem muita questão de, aí me perdoe aqui, mas de status, fotinha de coluna social, mas no fundo está aí arrasado, quebrado e sem condição. Perfeito. Na verdade, acho que não cabe mais isso, né? A gente deixar de ir atrás do nosso sonho, do que faz bem a gente, para a gente ficar vivendo dentro de regras e imposições. E aquilo que você falou, né? Ainda que você faça o básico, faça bem feito, faça o que você gosta. Quando você faz o que você gosta, você faz bem feito. E isso é que é importante, a gente identificar o que gosta para poder fazer bem feito. Tem algumas pessoas aqui que estão levantando a mão. Professora Larissa levantou a mão. Magno, querem colocar alguma coisa? Oi, gente, boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite, professora Bárbara. Nayara. Pois é, eu queria ver de Márcio uma sugestão, porque é o seguinte, ele fala, você está falando muito em vá buscar o que você gosta, né? Você vai ser mais feliz. E o que é que a gente faz com esse conhecimento todo técnico que adquiriu durante 20 anos, joga fora? Como é que a gente faz essa transição? Porque não dá para fazer isso, né? De uma hora para outra, poxa, me formei há tantos anos, foi um conhecimento adquirido ao longo de tantos anos, com tantas mudanças, e agora eu jogo tudo isso fora, né? E vou tentar outra coisa. Aí existe uma transição, você indica alguma forma de você planejar isso? Como é que a gente pode fazer? Vamos lá. Obrigado pela pergunta aí, Larissa. Você falou uma palavra bacana, é transição. Sair de um ponto para outro. Não é dar um corte abrupto. Quando a gente fala em transição, eu estou numa preparação. Então, eu preciso ter uma preparação, o que eu chamo aqui de adquirir novos conhecimentos, novas técnicas. Né? Eu preciso de uma preparação emocional, porque vai ser um ambiente novo, desconhecido. E preciso, às vezes, também de uma preparação financeira, porque, às vezes, eu posso não ter ganho aquela mesma remuneração que eu ganhava para aquela coisa nova. Então, existem metodologias, aí eu vou fazer meu merchan, né? Eu faço isso, inclusive, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, essa transição, eu vou falar aqui também, se você não está ali matando gente no meio da rua, no trânsito para ir trabalhar, não está tomando remédio para trabalhar, e não está no desespero, ela não precisa ser feita de uma forma abrupta. Ela pode ser feita ao pouco. E o bacana, quando você procura, Larissa, profissionais que também fazem isso, é que eles vão te dar alternativas ou te ajudar a pensar de formas diferentes para que você também, de novo, não jogue fora todo esse passado.
Mas também tem o seguinte, se aquele seu passado não te levou até onde você quer hoje, eu vou ficar acorrentado com isso o tempo todo, para quê? Por quê? E aí volta, infelizmente, o nosso modelo aqui, o nosso momento, né, o Brasil, a gente tem uma questão da nossa crise, nossa questão financeira, de insegurança, porque às vezes a gente está aqui muito mais naquela luta, naquela briga para garantir o básico. O que é o básico? É um plano de saúde, uma escola para os filhos, um lugar para morar, porque quando você tem alguns países que já tem isso aí de uma certa condição, que dá um certo conforto, uma certa segurança, você consegue, vou chamar assim, se arriscar nesse sentido, né? Você consegue também pensar outras coisas e fazer outras coisas. A gente ainda está muito preso nesse sentido. Mas puxando o que você falou no início, é um processo de transição, não é ser um corte abrupto, porque o que é que às vezes acontece quando você faz um corte abrupto? Quando você não consegue ter o resultado, porque quando você quer fazer essa mudança muito rápida, você vai com muita ansiedade, muita expectativa. E às vezes o resultado não vem naquele tempo da sua ansiedade, da sua expectativa. E o que é que vai acontecer? A tendência é que a gente volte para a nossa zona de segurança, não de conforto, porque se estava desconfortável, eu queria mudar. Então, quando você faz isso de forma planejada, você faz isso em etapas, você faz isso de forma estruturada, ela é muito mais, eu não vou dizer leve, porque você vai ter você vai ter que dar um corte, e às vezes esse corte, algumas pessoas têm um luto que dura mais tempo, outras não, né? Mas às vezes é importante ter esse ponto aqui também, né? Deu esse corte, já foi, acabou, e faz parte, mas um processo de transição ele tem que ser conduzido de forma técnica, de forma profissional, coerente e segura, para que justamente você não venha a ter mais uma frustração e se paralise e volte para aquele outro ponto que você não está gostando no início. E haja medo, né? Medo a gente tem, né? Tem que ter até um ponto, mas ir para frente. Medo e a concorrência, porque na hora que você sai daquilo que você está confiante de que sabe fazer e vai para alguma coisa que você não sabe fazer, muita gente, inclusive, já sabe fazer melhor do que você antes, porque nada é tão inédito assim, e aí a gente morre de medo. Mas obrigada. De nada, mas também tem outro ponto. Cada um de nós tem nosso traço. A gente pode fazer a mesma coisa, mas o olhar é diferente, a forma... Sempre vai ter cliente para a gente. Sempre vai ter. Importante você descobrir aí o seu nicho, o seu momento, o seu motivador e, acima de tudo, aquilo que eu falei um pouco nessa conversa. Você descobrir para você é a solução de alguma coisa para alguém. Descubra o que é que você pode ser essa solução, tá? Muito bom, é isso aí. A gente tem agora, Márcio, Magno, que quer dar uma palavrinha com você, tem Jailma também, acho que o professor Ildete. Magno quer se colocar? Com certeza. Boa noite a todos aí, boa noite, Márcio. Excelente, né? O que você falou aí, eu concordo, em número, gênero e grau. Agora, uma coisa que me chamou mais a atenção foi a parte que você falou do currículo, né? Tem pessoas que colocam muitas coisas no seu currículo, coisas que não são verdades, e na hora da entrevista começa a dar esse medo, porque a pessoa não colocou ali o conteúdo verdadeiro. E aí deixa de ser uma coisa alegre, como você falou, poderia ser um bate-papo, né? Você falar da sua vida, e acaba sendo assim uma coisa ruim, uma experiência ruim, com medo e apreensão de a pessoa fazer alguma pergunta que você não sabe responder. Aí vem minha pergunta, para elaborar um bom currículo, eu posso colocar, por exemplo, a minha experiência que não foi de carteira assinada, mas que eu vivi, um projeto que eu criei, um projeto que eu participei da criação, eu posso colocar isso no meu currículo? Beleza, Mário. Posso exemplo para vocês. Eu ainda fico chocado, porque é o seguinte, uma das maiores ferramentas de marketing para uma empresa é o processo seletivo. Mas, infelizmente, a grande maioria trata o processo seletivo de uma forma... chega a ser surreal, né? Onde você humilha os profissionais, onde você não reconhece, não valoriza, e, acima de tudo, não respeita. Quando você fala do currículo, eu digo o seguinte, a gente tem que ter o cuidado, isso que eu falo, de facilitar a vida de quem vai ler aquele currículo, não é? Com relação às experiências, Magno, eu vou dizer o seguinte, tá aí, Magno? Com certeza, estou aqui. Estou te ouvindo bem. Eu digo às vezes para os alunos, né?
Às vezes os alunos estão ali e vão dizer assim, poxa, mas eu não tenho experiência, só tive estágio, ou às vezes eu não assumi ainda uma posição um pouco mais estratégica. Eu digo o seguinte, cara, seja síndico do seu prédio. Aí, pô, ser síndico é um porra. Eu falei, sim, ser gestor também é chato. Mas veja, se você bota ali no seu currículo, Magno, que você foi gerente do seu condomínio, eu vou lhe perguntar, Magno, como gerente, como é que foi você? Aí você vai dizer, pô, Márcio, eu reduzi a inadimplência de 40% para 2%, regularizei todo o passivo trabalhista que a gente tinha, reformei, Olha você atuando como gestor. Então, isso que você fala é interessante. Eu, Márcio, eu peço todas as experiências, sejam elas formais ou não, desde que você consiga comprovar. Né? Porque, como eu falei, toda experiência é válida. Então, um selecionador, a expertise dele é justamente olhar aquele material, ter uma conversa e tentar fazer o melhor encaixe, porque assim, não existe o bom nem existe o ruim. Existe o mais adequado para determinado momento. Então, quando você me diz que você teve pouca experiência gerencial, por exemplo, estou aqui exemplificando, mas, por outro lado, você me diz que você foi síndico do seu prédio durante 2 anos, teve um resultado fantástico. Me diz que você, na faculdade, você organizava todas as excursões e os eventos para os congressos, dizendo que você era o cara que cuida da locação de 2 apartamentos do seu pai. Então, assim, você vai desenvolver competências que são diferentes. Vou dar um exemplo. Né? Não é que você vai ter isso aqui, mas, por exemplo, se você olhasse, Magno, num currículo, uma jovem profissional que não teve experiência ainda, mas ela colocasse como outra experiência, que ela tem 15 anos como bailarina, o que é que você acharia? Rapaz, no contexto que você acabou de me falar, né? Aí, essa pessoa com 15 anos de bailarina, com certeza, ela teve experiência com outras pessoas, dividiu o palco, deve ter criado alguma apresentação, então ela tem alguma coisa de gestão nela. Não só isso. Se ela, como bailarina, ela passou 15 anos, ela é perfeccionista, aguenta pressão, é metódica. Então, assim, você vai percebendo competências. O que é competência? É o que a gente chama aí de chá. É o somatório de conhecimento, habilidade e atitude. Conhecimento é o domínio teórico. Habilidade é a capacidade que você tem de transformar a teoria na prática. E a atitude é fazer. Então, o que é que a gente tem que prestar atenção? Naquilo que você fez ou por onde você passou, quais foram as competências que você desenvolveu para perceber se aquela competência ali está adequada para o que você precisa. Por isso que eu falei no final de vendas. Tá? E aí eu vou dar uma sugestão aqui, até para quem está aí, estudante ou não, que às vezes tem um preconceito. Cara, não importa se você vai vender o que seja, de Tupperware, a computador, o bolo, a brigadeiro de copinho, a marketing de relacionamento. Cara, exercite essa competência que é vender. Porque isso vai desenvolver uma série de outras competências que você vai ter resultado na sua operação, no seu negócio, na sua carreira profissional. Porque se você fica ali fechadinho, ninguém lhe conhece, nem ele sabe, nem você está se vendendo. E a gente está vendo, e infelizmente a gente olha de uma forma pejorativa, aquele cara que às vezes se promove muito, tudo bem que alguns são até demais, mas é o seguinte, cara, quem está ali falando, quem está ali vendendo, quem está ali na frente é ele, não é você. Então ele tem competência, pode não ter o conteúdo a longo prazo, mas ele teve a competência de se vender melhor do que você. Aí cabe a você ter a capacidade não só de se vender, mas também de entregar com consistência e qualidade. Mas, fechando aqui, eu peço e eu gosto de toda experiência, porque toda experiência é válida. Mesmo que você diga, cara, eu entrei, como eu botei ali, tive duas empresas que não deram certo. Aprendeu o quê? Meu amigo, eu aprendi agora aqui que tudo é formal, tudo é no papel, negócio de confiança, não tem amigo, não tem parente, não tem nada, é outra história. Porque senão você vai ali dando um jeitinho, vai no final, quem sobra é você. Excelente, Márcio. Muito obrigado aí. Tranquilo, cara. Perfeito, Márcio. Deixa eu adiantar aqui que a lista de perguntadores está crescendo, viu? Professor Ildete levantou aqui a mão, quer colocar alguma coisa para Márcio? Deixa eu passar aqui para Jailma. Jailma, quer fazer sua pergunta? Oi, Márcio, Oi. boa noite. Oi, colegas. Oi, Bárbara.
Vai lá. Bom, na verdade, eu não queria fazer uma pergunta. Como ele estava falando do brigadeiro, eu tenho um amigo que ele trabalhava vendendo produtos, perfume, essas coisas, e aí ele, em 2014, ele queria vender para Magalu, se inscreveu para vender para Magazine Luiza. E hoje ele está vendendo, né, vendendo produtos através da Magalu, e a Magalu paga um determinado valor para ele. E ele, inclusive, conversa comigo sempre, me informou que hoje ele ganha mais do que ele ganha trabalhando, que ele é terceirizado do Hospital da Bahia. Ele trabalha como terceirizado. Hoje ele ganha 2.000 e pouco, chegou a ganhar já 3.000 reais, 2.500, a depender dos meses, que tem meses que eles vendem mais, né, produtos, e tem meses que vendem menos. E sendo que ele é assalariado, que é terceirizado, ganha 800 e pouco. E assim, segundo algumas pesquisas, a Magazine Luiza foi a empresa que mais faturou em vendas pela internet durante o período de pandemia, que a dona da Magalu, ela foi considerada a mulher mais rica do Brasil, que antes era a dona eu acho que é da Amil, alguma coisa assim, de algum plano odontológico, de algum plano, e hoje é ela que é considerada a mulher mais rica do Brasil. Então, isso que ele falou aí realmente tem sentido, tem coerência. Se as pessoas quiserem, no caso, buscar outras formas de investir, eu acredito que dá certo, porque meu amigo está vendendo e está ganhando bastante com isso. É isso aí. Maravilha. Professora Zuleide. Boa noite. Boa noite. Márcio, obrigada por esse trabalho maravilhoso que você fez com nossos estudantes. Você trouxe contribuições importantes, você fez observações significativas, você reforça o conteúdo das nossas conversas em classe e traz luz, esclarecimento, indicações, sugestões, enfim, foram acréscimos muito importantes. Obrigada. Eu que agradeço a confiança de vocês aí, e no que precisar, né, a gente está aqui. Temos alguns projetos para realizarmos algumas atividades aí no decorrer do semestre. Já conversei com a professora Larissa e estamos planejando muitas ações envolvendo você, viu? Aguarde cena dos próximos capítulos. Aguarde e verá, né, Zu? Aguarde cena dos próximos capítulos. E o bacana para vocês, professores e professoras, que eu digo para quem está aluno aí também, é o seguinte: alunos, não queiram se ver livre rápido da faculdade, não. Pelo contrário, extraiam o máximo que puderem, seja de professor, seja de conteúdo, seja da infraestrutura, seja de colegas, que é ambiente que, como eu falei no início, dando aula em pós, a pessoa já entra na sala e diz assim: você vai levar até as 10h30? Eu falei: meu amigo, você está querendo que... Eu já dei aula em graduação há uns anos atrás, que eu lembro que uma aluna fez assim: vem cá, professor, o senhor nunca falta nem chega atrasado, não é? Eu falei: amiga, você está pagando e quer que eu chegue atrasado? Então, assim, usufruam e consumam o máximo possível, porque é um ambiente que vocês podem falar besteira, fazer besteira e errar, é aí. Que o máximo que pode ocorrer é ter uma nota ruim ou repetir a matéria. No mercado, não. Fez besteira, pode ser que você não tenha uma segunda chance, né? Então, absorva esse momento aí. E aí, outra dica que eu vou deixar aqui também é assim: não fiquem no mesma equipe, no mesmo grupo para todos os trabalhos. Porque, às vezes, numa equipe de 4, é aquele que digita, é aquele que apresenta, é o que leva o lanche da casa e é o que não faz nada. Então, possa ser que você vai ficar estereotipado no papel um desses 4 personagens, vai perder a oportunidade. Então, reveze, se exponha, fale. Por isso que eu também defendo, professores, que as faculdades deveriam ter também muito forte a questão de teatro, a questão de canto, a questão que a pessoa tenha conforto em se posicionar com seu corpo, com sua voz, no ambiente público.
ficou ruim. Eu acho que não é o meu, não. É o meu? Eu estou procurando aqui se tem alguém com o microfone aberto, não estou enxergando, não. Tem uma pergunta agora de Irlana. Oi, Irlana. Deixa eu ver aqui se eu acho de quem é esse microfone. A Irlana está muda. Espera aí que eu... Irlana? Oh, eu acho que a Irlana caiu. Eu acho que foi ela que estava tentando falar e o som estava concheado. O que eu estava falando, se nem todos ouviram, foi às vezes justamente as faculdades, as universidades também estimularem atividades, seja de canto, seja de teatro, disponha o profissional a se sentir confortável em falar em público. Porque a gente vê, às vezes, pessoas perdendo a oportunidade, porque até numa entrevista com 2, 3, 4 pessoas congelam, né? Então, se você também desenvolve essa competência aí, ajuda você lá na frente. Verdade, eu falo muito isso com eles, né? Que desde o primeiro semestre a gente começa a fazer seminário, começa a fazer os projetos e sempre tem aquele lance, eu não consigo, eu não vou, eu sou frio. E a gente diz sempre entre você está entre amigos. O ambiente que você tem que começar a tentar se desenvolver é um ambiente da faculdade, como você falou. É um ambiente que você vai aprender, né? Um ambiente que você vai errar, um ambiente que você vai ter a oportunidade de errar e de ser orientado. Porque você está ali com seus professores lhe acompanhando, querendo tirar o seu melhor, né? Então, desde o primeiro semestre, a gente tenta estimular o aluno para fazer os seminários, para participar de trabalho em equipe, para quando chegar lá na frente, quando ele for fazer lá o seu TCC, né? For se colocar, que ele tenha facilidade de fazer uma boa oratória. Professor Ildete, está aparecendo aí? Quer fazer sua pergunta? Ela estava andando aqui com a câmera. Aí, ó. Tá correndo na orla, Seu microfone está concheado. Você quer digitar sua pergunta aí no... Márcio? A gente não consegue lhe ouvir. Ô, professora Bárbara, boa noite. Pode passar abençoada aí parar com o furacão, por favor? A abençoada que está com o furacão é sua professora Ildete. E agora, tudo bem, galera? Tudo bem? Ó. Tudo bem, professora Ildete? Estou com saudade. Ô, Márcio. Oi, fique à vontade. Obrigada, adorei a palestra. E você falou em algo aí que assim, é muito a minha cara, que é a questão do network. Em toda a minha vida na graduação, eu nunca participava da mesma equipe nos trabalhos. Então, quando eu entrei na faculdade, eram 50 alunos, enquanto nós fomos 13. Eu sou estatística. Então, a turma era muito pequena. É que inicialmente não, mas no final. Pra você ter ideia, hoje, eu já fiz várias vezes parte do Conselho Regional, do Conselho de Estatística, e eu conheço quase todos os colegas que foram da minha época e depois. E eu faço muito essa questão, eu faço muito esse trabalho de eu escolher as equipes. Não é um aluno que escolhe, entendeu? Para poder fazer essa mistura, porque, inclusive, eu ainda aconselho, eu falo bem assim, ó, no mercado de trabalho, nós não vamos escolher com quem trabalhar. Nós vamos trabalhar com qualquer pessoa. E nós também temos que desenvolver a capacidade de trabalhar com pessoas que a gente gosta
e não gosta. Imagine. Na família nós temos isso, imagine fora. Então, eu adorei quando você falou essa questão aí da mistura e da questão do network, porque hoje, se eu for em qualquer faculdade na cidade de Salvador, eu conheço alguém. Seja o porteiro, seja a menina da limpeza, seja o coordenador. E assim, eu amei aí quando você trouxe essa fala. Adorei mesmo. Parabéns. Ok? Ok, obrigado. E é isso aí, porque não é fazer quando a gente faz um network de forma superficial e falsa, ele não tem consistência. Mas quando a gente começa a incorporar aquilo ali e começa a fazer isso de uma prática e fica de um hábito, ele fica mais leve, fica mais automático e, ao mesmo tempo, a importância que você também tem de fazer essa alimentação. Por exemplo, existem algumas pessoas no mercado que você todo ano tem que ligar, de vez em quando tem que se encontrar. Então, cabe também você descobrir a sua metodologia, e hoje a tecnologia está muito mais fácil nisso aí, o WhatsApp, e-mail, rede social, enfim. Você está ali interagindo para que justamente o quê? Quando surge uma oportunidade, quando surge alguma coisa, o seu nome está orbitando em volta e vice-versa, né? E a palavra, quando eu falei logo no início, professora, justamente esse exercício da gratidão, é justamente isso. Então, por exemplo, é você pegar aqui, passar um WhatsApp para João. Pô, João foi o cara que me deu a oportunidade disso aqui. Poxa, João, queria lhe agradecer, estava hoje lembrando daquele momento lá na empresa tal, você me ajudou aquele cara, muito obrigado, até hoje eu aprendi, um grande abraço. Pronto, acabou. Você vai ver como isso vai multiplicar também, e aí você tem várias, lógico, estratégias, várias modelagens, mas que você faça de forma espontânea, né? Para que não soe artificial e que não soe interesseiro demais. Faça consistência do seu dia, dar o bom dia, dar boa tarde, perguntar como é que tá, tem que ser espontâneo e não obrigação. Mas bacana. Perfeito. Ô, Márcio, para a gente encerrar aqui nosso bate-papo, eu queria lhe fazer uma última pergunta, lhe agradecer mais uma vez, tá? Pela sua parceria, dizer aí aos nossos participantes que vocês vão receber os seus certificados pelo Simpla, tá? Vai ser enviado automaticamente por e-mail, até o final da semana eu estou mandando para vocês. E eu queria lhe fazer uma pergunta assim, você enquanto Red Hunter, quando você está buscando alguém, que pontos você acha mais importante assim que uma pessoa deve ter e que você valoriza? Tá. Vocês devem estar ouvindo aí meu terapeuta aí me chamando, né, que é o cachorro, o Dr. Aiko. O ponto que eu mais valorizo, como eu falei do início, resultado. O profissional pode mandar o currículo, mas a pergunta que eu geralmente absorvo e vou buscar é o resultado. O que é que ele aumentou, o que é que ele diminuiu e o que é que ele manteve. E, feito isso, eu pergunto como foi que ele atingiu isso. A gente tem a linha de trabalho da gente, como eu falei no início, é um foco um pouco mais estratégico, né, e tático, menos operacional, então a diretoria, a gerente, então soa um pouco mais próximo a essas perguntas. Às vezes quem está mais a parte mais operacional, mais início de carreira, às vezes é um foco até mais técnico, né? Mas eu digo sempre o seguinte, é resultado, ou seja, você aumentou, diminuiu ou manteve o quê? Por isso que eu falo sempre nisso. Buscamos resultado, né, que vem a questão da entrega, a questão, aí vem outro ponto também o que eu vou chamar assim, do equilíbrio entre a estabilidade e o ciclo profissional. Ou seja, se você conseguiu concluir aquele projeto inteiro ou participar inteiro daquele projeto. Às vezes a pessoa bota lá, eu participei da implantação do sistema da faculdade lá do MEC. Você fez o quê? Foi até o final? Não, eu só fiz o início. A primeira planilha lá do DIPARA foi eu que fiz. Peraí. Então, sua participação foi mínima, foi importante isso, foi o quê? Então, assim, é avaliar a sua entrega e também, aí vem outro ponto, tá? Que a gente tem que ficar também atento. Às vezes, e aí trazendo um pouco do que Magno falou da experiência ali, quando eu falei, tenha muito cuidado para você também não ficar pingando para muita empresa, para muito projeto. E às vezes o discurso vai dizer,
eu não me adaptei à liderança, meu chefe. Peraí, nas últimas 10 empresas, você não se adaptou a nenhum dos 10, então o problema não é o outro, é você. Então, por isso que eu falei também que a gente tem que ter o cuidado da escolha, se a empresa tem alinhamento com a nossa filosofia, com os nossos valores, para que justamente você não fique pongando de uma empresa durante pouco tempo e para outra empresa, pouco tempo, para outra empresa, pouco tempo. Por quê? Porque quem está contratando está achando que vai querer investir em você, vai querer que você traga resultado. Então, essa mudança muito curta, ou essa mudança muito imediata, tenha muito cuidado nessa decisão de fazer essa mudança. Ok. Suzana, rapidinho, vamos concluir aí com sua pergunta. Oi. Diga aí. Eu só queria saber, assim, para quem está se recolocando no mercado de trabalho, o que seria um ponto-chave para conseguir um novo emprego? Vamos lá. Quando está se recolocando, o primeiro ponto é você fazer eu vou chamar um inventário seu, né, um pouco dessa trajetória, e você perceber aquilo que eu falei. Você é solução para que tipo de negócio, para que tipo de empresa. Também entender o seu momento. Se o seu momento, eu vou chamar aqui a palavra, desculpe, não é que venha a ser o seu caso, não, tá, Suzana, não sei, mas se o seu momento é de desespero, qualquer coisa vale. Se não é parar e ver o seguinte: onde é que você passou? Cadê as perspectivas? O que outras empresas poderiam precisar do que você já fez? O grande lance é que, às vezes, como eu falei também, assim, a gente não presta atenção do que está acontecendo à nossa volta. E não se dá conta que esse portfólio nosso, esse cardápio, ele pode ser absorvido por empresas concorrentes ou por empresas muito similares. Vou dar um exemplo rápido. Sua área qual é, Suzana? Suzana? Acho que ela não ouviu. Tá com seu microfone no mute aí. Bota para falar aí, Suzana. Peraí, foi eu que mutei ela. Pronto, Suzana. Sem se expor muito, você não sabe quem está aqui na sala, não é terapia de grupo, não conhece todo mundo, mas sua área qual é? É a área da saúde. Você é o quê? É técnica de saúde ou administrativa? Não, eu sou pedagoga, mas eu quero trabalhar na área da saúde. Então eu tô querendo mudar de ramo, entendeu? Pronto. Ela é pedagoga, quer trabalhar na área de saúde. Então, veja, estou aqui chutando, mas, por exemplo, você pode entrar em contato para trabalhar na área de RH, de hospitais, de grandes clínicas, de faculdades na área de saúde, de empresas prestadoras, sei lá, de repente, de home office, ou de home care. Enfim, pedagogia é uma excelente formação para as pessoas da área de recursos humanos. Né? Exatamente. Então, vai depender de quê? Aí você vai ter que montar uma estratégia. Então, vou mapear quem são os hospitais, vou mapear quem são os centros de saúde. Daqui a pouco eu posso mapear quem são as empresas de consultoria que fazem projetos para a área de saúde. Eu posso montar quem são as empresas. Aí você vai tentar entender essa cadeia produtiva para eles olharem para você e dizer, poxa, ela é pedagoga, então sabe fazer, sei lá, um plano diretor de aula, sabe fazer uma condução de treinamento, sabe acompanhar uma equipe de facilitadores. Você vai trabalhar em cima desse universo onde bata um olho de poxa, é como se fosse o seguinte, vou fazer uma analogia aqui bem simples. De repente, é aniversário de casamento, você vai fazer um jantar para sua família inteira e seus amigos, e eu, que nunca cozinhei, falo, oi, Suzana, tudo bom? Eu posso fazer o jantar? Aí você vai dizer que experiência tem, Márcio. Eu falei, nenhuma, eu faço pipoca, eu frito hambúrguer. Mas você é louco, cara, você não vai ter essa chance. Mas se você me disser, não, Márcio, eu tenho um chefe aqui que vai fazer, você pode acompanhar ele. Então vai depender também da sua maturidade, do que você está buscando. Possa ser que você não seja a solução imediata para aquilo ali, mas você vai ter uma entrada, e aí nessa entrada você vai absorvendo. Possa ser que não seja o ideal, mas a sua estratégia é entrar na área de saúde. Então eu posso entrar pelo quê? Aí você vai montando a sua estratégia. Tá. Perfeito. Quando eu mandar o certificado para vocês, eu vou mandar com os contatos de Márcio, tá? Se vocês quiserem Professora, contato, tirar dúvida e se colocar, né? Pegar
o know-how dele aí para fazer um trabalho, eu acho que vale muito a pena. Diga, Jonatas. Jonatas e Irlana, rapidinho. Eu posso fazer uma última pergunta, se não for não. atrapalhar? Pode. Ô, Márcio, tudo bom? Primeiro, eu gostaria de parabenizar pela palestra, foi muito esclarecedora. Você mencionou a parte de concurso público e essa questão do jovem, muitas das vezes, deixar de buscar alternativas no mercado de trabalho, até mesmo desenvolver novas ideias por causa de uma certa estabilidade. E eu queria te perguntar o seguinte, você como headhunter, o que você indica como novas tendências no mercado, além da área de tecnologia que vem revolucionando aí com a globalização? Cara, é tão... Obrigado aí pela pergunta, Jonathan. Assim, de novo, ao mesmo tempo é tão amplo e ao mesmo tempo é tão vago. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, a carreira de contador estava meio relegada a quinto plano. No início da quarentena ficou em alta, todo mundo procurou um contador. Né? Há anos atrás, de novo, não tinha um emprego de andador de cachorro. Há anos atrás não tinha um emprego de analista de tráfego, que não é da 7 não, é de mídia digital. Né? Então, assim, é tão relativo. É isso que eu digo, vai ter espaço para todo mundo, cara. Agora, sim, é você fazer bem feito, porque o mercado muito fala disso. Quais são as tendências? É o quê? O livro vai acabar, o jornal vai acabar. E, assim, vão se reinventar, vão se reestruturar. Então, por exemplo, a minha atividade, por exemplo, com a tecnologia do LinkedIn. Né? Porque hoje você bota algumas coisas lá, você chega em um bocado de gente. Antes não. Antes era meu network, era mais forte nesse sentido. Mas eu não deixei de ter essa atividade. Quem editava a lista telefônica morreu, se adaptou para um outro formato. Então, assim, é muito relativo, cara. O que eu falei no início, assim, uma coisa é você ficar atento à tendência do mercado para você se preparar. Se preparar, seja para absorver aquilo ali, ou se preparar para mudar, porque não vai ter mais uso, não vai ter mais absorção daquilo. Então, vou dar um exemplo. De novo, manutenção de máquina de datilografia. Uma grande parte sumiu, concorda? Mas, por outro lado, possa ser que quem ficou seja hoje um super mega power trend especialista para um público pequeno que use máquina de datilografia. Para quê? Não sei. Então, assim, é relativo. Eu não gosto muito dessa coisa de, eu Márcio particularmente, de tendência, disso, de aquilo. Cara, sempre vai ter oportunidade, sempre vai ter. Pode não ter no seu bairro, mas em outro bairro vai ter, em outra cidade vai ter, em outra região vai ter. É a gente ficar atento e antenado nesse sentido. Porque, de novo, cara, cabe tudo. Você imaginar aí, cabe tudo, de massagista de orelha a fazedor de bolo com massa americana, de Power Ranger e de Vingadores. Então, não sei, velho. É relativo. O grande ponto é o que eu falei. É você ficar atento às tendências, se preparar, não se apegar demais, que aí pode ser uma teimosia, né? A gente saber qual é o ponto e o limite entre a teimosia e a persistência, mas, e é que volta, se você realmente acredita naquilo, aquilo não está dando dinheiro, você tem uma outra fonte de renda para que você não desista e não morra ali naquele ponto. Mas se você gosta, você acredita, você desenvolva e busca o formato que vai, entendeu? Perfeito. Irlana, quer falar? Que eu chamei você e você tinha caído. Consegue me ouvir? Conseguimos. Pronto. Eu acho que... Boa noite a todos, né? Eu acho que Márcio já até respondeu aí com a última colega a pergunta. Assim, eu atuei mais de 10 anos na área de saúde como técnica de enfermagem e sempre quis fazer uma transição para outra área. Hoje eu faço administração e fazendo essa questão do network eu consegui um emprego, né, na área administrativa
consegui chegar até o cargo de supervisão, mas com essa questão da pandemia, eu fui desligada. Já fiz algumas entrevistas nesse último período e eu notei assim que eles têm uma certa rejeição por essa troca que eu resolvi fazer na minha carreira. Todas as vezes que eu vou para a seleção, que eles olham o meu currículo e falam, mas saúde não tem nada a ver com a administração. Por que você mudou? Aí eu falo, né? Porque é o que eu me identifico, é o que eu gosto de fazer, mas eles ficam, mas não tem nada a ver. Você tem mais de 10 anos de experiência, por que você não fez uma faculdade de enfermagem? Acho que a Irlanda caiu. E às vezes eu fico sem saber entender Eu entendi, Irlanda. É assim, infelizmente, é aquilo que eu falei. Nem todos os profissionais que atuam na seleção entendem, não é? E às vezes, aí eu volto àquele exemplo que eu falei com a nossa pedagoga aqui agora, desculpe, me esqueci, Suzana. Né? Isso. Possa ser de novo, se ela estivesse buscando um cozinheiro-chefe, não seria eu. O que é que eu quero dizer? Às vezes as empresas não têm processos, não têm fluxo, não está organizada, então precisa de uma pessoa que realmente vá e tenha experiência. Mas se ela está organizada, estruturada, preparada, e tem pessoas que podem tocar, pode ter uma outra pessoa que venha ter essa contribuição. Né? O grande ponto é que, às vezes, essas pessoas, e aí, Irlanda, você vai pagar o pato pela grande maioria que faz besteira, né? Infelizmente. E aí gera essa insegurança. Porque também, às vezes, o recrutador, o selecionador, quer errar o mínimo possível. Então, para ele é mais cômodo ir com uma pessoa que já conheça, com mais segurança, que não se preocupe na questão técnica, do que arriscar com uma pessoa dessa. Em meus processos seletivos, eu sempre apresento um profissional marginal. O que é marginal? É completamente fora do contexto que o cara vinha, mas que tem as competências que ele precisa. Porque o que a gente tem que pensar é o seguinte: se você não tem uma dificuldade patológica em aprender, você aprende qualquer coisa. Agora, o outro lado tem que saber, você também tem que saber se o outro lado vai ter o tempo, paciência e recurso para te ensinar. Porque quem vai ter paciência e recurso infinito é pai e mãe da gente, o resto não. Então, às vezes, é aí que está. É onde você vai buscar e como você vai buscar. Porque, não sei a sua história, mas, por exemplo, você falou, se você não tem experiência nenhuma em ser uma supervisora, sei lá, de enfermagem, e você quer ser, e essa supervisora de enfermagem vai liderar todas as enfermeiras, possa ser que, com certeza, não seria você para estar nessa posição. Agora, se você fosse uma assistente da gerente de enfermagem, que você cuidaria de processos administrativos, aí você aprenderia e, com o tempo, você poderia virar essa supervisora lá na frente. Aí vai ter também a sua estratégia. Porque, às vezes, o profissional pensa que o outro lado tem que ter a paciência, tem que ter a fé e a boa vontade de arriscar com você. Pense ao contrário. Você arriscaria com uma pessoa nessa posição sua? Se você arrisca, tudo bem. Mas, se não, às vezes, a gente precisa efetivamente de uma pessoa que tenha experiência e vivência para aquele momento. Outros, não. Então, puxando de Suzana aqui, que ela entrar, então eu sugiro que ela entre em organizações maiores, mais maduras, mais preparadas do que organizações menores, menos preparadas e organizadas, porque vão olhar para ela e vão achar que ela pode não ser a solução. Mas se outras mais maduras, mais organizadas e maiores, dizer, poxa, já tenho aqui tudo funcionando, de uma pessoa que complemente isso aqui, pode ser que ela seja a solução. E o mesmo pode valer para você também nisso aí, entendeu, Irlanda? E tem aquela coisa também, a gente não pode deixar em consideração de acender nossa vela, fazer nossa fé e torcer para que o outro lado também tenha empatia, simpatia e goste da gente, né? Porque um processo seletivo, ele é muito subjetivo. O selecionador também enfrenta
algumas dificuldades. Por quê? Porque é o nome dele que está ali em jogo. Por exemplo, alguns clientes comigo, eles reclamam muito que às vezes eu demoro. Mas eu demoro porque às vezes eu sou mais exigente do que ele. Porque se der errado, ele vai dizer que a culpa foi minha. Que eu indiquei um cara errado, mas eu não sou o decisor. Eu sou o cúmplice com ele. Então eu tenho que acertar os dois lados. Eu tenho que acertar o lado do profissional, que o profissional tem que dizer para mim: poxa, Márcio, que bacana que você me apresentou, uma oportunidade, um ambiente bacana, estou gostando, estou ganhando dinheiro. Do outro lado, o cliente tem que me dizer: poxa, Márcio, que bacana que você me apresentou esse cara, está dando resultado, eu estou ganhando dinheiro. Então, às vezes, eu sou o cupido da relação, apresentando o noivo e a noiva no altar, tendo só uma conversinha rápida na antessala da capela ali. Então, é um processo, às vezes, muito difícil. Então, de novo, a gente também não pode culpar o entrevistador, o selecionador, às vezes, pela escolha dele. Às vezes também não tem alternativa, ou às vezes a necessidade exige que venha um profissional pronto, preparado, e aí já sente na cadeira e já assuma. Ok. Obrigada. Márcio, te agradecer mais uma vez, tá? Agradecer a todos pela participação. A gente fez esse evento aí com muito carinho para vocês. Vai até sexta-feira, tá? A gente vai ter Desmitificando o TCC, a gente vai ter marketing digital, a gente vai ter contrato de trabalho humanizado, né? Professora Larissa, que eu botei o tema errado. Empresas humanizadas, enfim, a gente vai ter finanças empresariais, né? Então, a gente vai ter muito tema legal, tá aberto lá, toda a inscrição no Simpla, é gratuito, tá? Podem participar, chamem seus amigos, seus familiares, e depois vocês vão receber o certificado, tá bem? Muito obrigada a todos. Márcio, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, como sempre, excelente, tá? Tá, Muito eu que agradeço. mesmo. Agradeço aí de novo aí também a professora Larissa aí, que também iniciou o contato, a você, Bárbara, a toda a equipe. Sim, claro, o seu contato sempre é feito através da professora Larissa. Quem está Professora ouvindo, vocês aí, não só profissionais, como estudantes, se cuidem da família, né, e acima de tudo, se posicionem como profissionais que entregam resultados. Isso aí vai ficar sempre mais fácil. Tá certo? Sucesso para vocês. No que precisar aí, conta com a gente. E participem aí dos eventos, porque eu digo o seguinte: não tem filme ruim, o filme pode ser ruim, mas uma cena desperta e faz um link ali. Então, se a sua universidade, a sua empresa está oferecendo alguma coisa para você, vá, absorva. Porque, de novo, pode ser um link, um estalo ali que faça diferença. Obrigado a vocês aí. Grande abraço. Obrigada. Beijão. Beijão a todos. Obrigadão, Márcio. Obrigada, Bárbara. Obrigada. Professora Bárbara. Oi. A todos.